No vídeo de hoje eu vou falar do Xiaomi Redmi Note 9, um intermediário da Xiaomi de 2020. Mas será que ele ainda dá conta em 2021? Será que ele ainda é bom? Vale a pena ou não comprar? Eu vou responder todas essas questões nesse vídeo, então meu amigo, melhor ficar aí e assistir esse vídeo até o fim. Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal AC Technology. Eu chamo Adolfo Xangara, o criador do canal AC Technology. Como visto pela intro, no vídeo de hoje iremos falar de um Xiaomi, é o primeiro Xiaomi a falar aqui no canal, e vamos falar de um Xiaomi bem basiquinho de 2020. E se tu pensas em comprar este ano, ficas na dúvida se vale a pena ou não comprar ele, nesse vídeo eu farei a análise final dele e no fim, tens de ficar até o fim, eu vou dizer se meu amigo deves comprar ou não esse smartphone. Mas antes de passar para a análise final dele, meu amigo, se gostaste do tema do vídeo de hoje, não perca tempo, clique no like e não esqueça de inscrever-se e ativar as notificações, pois nesse canal eu falo de tudo, meu amigo. Tudo que é tecnologia você vai ter nesse canal, então estando inscrito é uma mais-valia para ti. Então, como no canal nós não enrolamos muito, vamos passar para a análise final do Redmi Note 9. Então agora farei o review completo do Redmi Note 9 e para começar eu falar de designs e dimensões. Quanto ao peso, esse é um smartphone que pesa 199 gramas, então é um smartphone até que meio pesadinho e com a capa também pode sentir ele meio pesado. Mas quanto à espessura, ele é bem fininho e tem uma espessura de 8.9 mm. É um smartphone que dá para ver aqui que ele é mesmo muito espesso e tem uma pegada muito boa. Então agora vamos fazer um apanhado geral dele. Podemos ver aqui na parte frontal que é um smartphone com uma tela cheia. Aqui tem bordas mínimas nas laterais, então você tem um pequeno queixinho aqui. Indo para o seu lado direito temos o seu botão de aumentar e reduzir volume, seu botão power. Indo para a parte de baixo temos o speaker dele, o falante principal. Temos a entrada Type-C para carregamento, que é muito bom. Temos o seu microfone e temos a entrada de fones de ouvido, que é mesmo muito interessante. Aqui há quem gosta de usar fones de ouvido para escutar música. Desse lado temos apenas a gavetinha de entrada dos cartões e do micro SD, o cartão de memória. E indo para a parte de cima, o smartphone mesmo muito bem munido e tem aqui um sensor de infravermelho que pode controlar ar-condicionado, TVs, e é muito interessante. E temos aqui também um microfone de redução de ruídos. Então aqui a Xiaomi mesmo colocou muita coisa nesse smartphone, então é realmente top. Esse é um smartphone que podem ver aqui, que é feito de plástico, tem plástico aqui em frente, plástico na traseira e vidro aqui na frontal. Então, indo para aqui para a parte de trás, podemos ver o seu módulo de câmeras aqui, um pouquinho diferentinho, o seu sensor de impressões digitais, o seu flash e aqui temos a escrita Redmi. Esse smartphone está na cor azul, existem mais outras duas cores, que é uma cor branca e uma cor verde. Então é um azul interessante, vocês vão comentar aí qual é a cor que acham mais bonito ele. Eu gostei mais dele na cor branca, achei aquele branco ali, depois aquele relevo com uma corzinha aqui, um contraste com uma coisa mesmo muito top. Então quanto ao design, esse aqui é o Redmi Note 9, vocês vão deixar aí embaixo se gostaram do design dele ou não. E agora vamos falar do segundo aspecto, que é a tela. Esse smartphone tem uma tela de 6.53 polegadas. Meu amigo, aqui você vai consumir mídia de uma forma realmente muito brutal. Como pode ver, uma tela infinita, que só tem um notch aqui que está mesmo muito bem discreto, que o teu consumo de mídia não vai ser atrapalhado com essa tela muito top que a Xiaomi fez aqui. Ela é uma tela IPS LCD, mas tem uma resolução Full HD. Como podem ver aqui, é uma tela que tem uma qualidade realmente muito top. Podem ver aqui as cores, o equilíbrio de cores, a saturação é realmente muito interessante. Uma coisa que eu notei aqui é que o brilho máximo ou nits dele não é tão assim elevado, como podem ver, não é tão potente assim, como podem ver, não é tão potente assim, mas ele em termos de saturação, resolução é realmente muito top. Então com essa tela você não vai se arrepender. Aqui tem uma tela realmente muito top que a Xiaomi fez aqui. Não é uma tela tão assim, mas é uma tela boa. E quanto ao processador e RAM, meus amigos, esse smartphone tem 3 GB de RAM, mas é um smartphone que tem uma fluidez realmente muito top. Ele conta com o processador da MediaTek LG85, é um processador ali para intermediários, smartphones intermediários não pode exigir muito desse processador, mas é um processador que vai te permitir correr todo tipo de jogos sem nenhum problema. Vai escolher jogos pesados, jogos leves, mas nos jogos pesados você tem que saber que não vai poder permitir ou não vai te permitir correr naquelas faixas todas altas, mas jogos leves você vai correr que nem uma beleza sem nenhum problema. E esse smartphone vem com a MIUI 11, mas ainda pode atualizar para a MIUI 12, então ainda pode ser aqueles recursos da MIUI 12. E ele vem com Android 10 de fábrica, então como podem ver aqui tem um modo escuro, então é algo realmente muito top. E esse smartphone vem na versão de 128 GB, mas a versão mais básica é de 64 GB. E a Xiaomi também dá a opção de colocar um micro SD, cartão de memória, então ainda pode expandir ainda mais a tua memória e vai usar que nem uma beleza.
E uma coisa que eu gostei muito nesse smartphone é a fluidez dele. Vocês podem ver aqui que ele é realmente muito fluido. Apesar de ter uma tela de 60 Hz, é realmente muito fluido. Então, se compras na versão de 128 GB, vai ter um smartphone bem fluido e é realmente muito top. Então, ele tem um processador intermediário, mas que para redes sociais, para jogos, você vai gostar, não vai ter nenhum problema. Pois a Xiaomi aqui no Redmi Note 9 fez um smartphone bom. E agora vamos a um capítulo que todo mundo gosta, que são as câmeras. Esse smartphone ao todo conta com 5 câmeras, uma frontal e 4 câmeras traseiras. E vamos começar logo daqui da traseira, onde temos a sua câmera principal aqui desse lado de 48 megapixels, que a Xiaomi já coloca aqui logo com 48 megapixels. Tem uma câmera ultra wide para aquelas fotos de paisagem de 8 megapixels e tem mais 2 câmeras aqui embaixo de 2 megapixels. Uma para macro e uma para efeito de profundidade. Vamos testar todas essas câmeras daqui a nada para ver mais ou menos o poder desse bichinho. E na frontal ele conta com uma câmera de 13 megapixels com uma abertura 2.25. E quando a gravação de vídeo só podes gravar até Full HD a 30 frames por segundo, tanto com a frontal e tanto com a traseira. Então quanto a vídeo é isso. Então daqui a nada eu vou te mostrar as fotos tiradas pelo Redmi Note 9 e as gravações de vídeo, e você vai avaliar aí a qualidade dele, a qualidade de áudio, a qualidade de gravação, tudo você vai avaliar daqui a nada. Então agora irei tecer meus comentários em relação às fotos tiradas pelo Redmi Note 9, e enquanto eu falo vão estar a passar as fotos aí, vocês vão ver e também vão dizer se vão concordar ou não, comentando aqui na aba dos comentários do vídeo. Então meus amigos, vamos começar pelas fotos que eu menos gostei. Esse smartphone tem uma frontal bad. Man, a frontal é bad. Eu não sei se é falha de atualização, pois o smartphone que eu utilizei é antes de estar atualizado, ou é um problema também do próprio chip, o MediaTek. Man, 13 megapixels que ele tem na frontal, pelo menos tem que ter uma nitidez. Mas eu vi, primeiro, fotos com baixa nitidez. Segundo, ele não estava conseguindo focar a minha cara, focava mais a minha camisola. Vocês estão a ver, ele focava mais a camisola e não focava a minha cara. Então podem ver, as selfies vão passar muito rápido. Eu realmente não gostei da selfie desse smartphone. Fiquei mesmo, não gostei das selfies. Mas fica até o fim, pois eu vou dar uma recomendação para solucionar esse problema. Então depois, saindo das selfies, vamos para a selfie com retrato. A selfie com retrato até que é mais ou menos aquela coisinha. Ele faz um bom recorte, mas mesmo sem nitidez. O que verificou-se na selfie normal, verifica-se na selfie com retrato e não tem nitidez. Quando vamos para a traseira, aí a coisinha muda. Aí mudamos um pouco. A traseira dele, aí tem que tirar fotos com uma nitidez, ok, uma nitidez, você não vai reclamar muito ali, são 48 megapixels, e tira fotos com uma nitidez e tá ok. Mas quando é para pessoas, eu notei algo meio diferente, até parece que é um desenho. Eu tirei todo o modo de beleza, nenhum modo de beleza, nenhum efeito, mas ele parece que desenhava. Então não gostei tanto desse efeito. E também outra coisa que notei na câmera traseira é a falha da HDR. Então ele não aplica o HDR, e realmente o Redmi Note 9, nesse quesito, eu não gostei muito da câmera traseira. Ele tira fotos melhores que a frontal, definitivamente melhores, com melhor nitidez e tal, mas ele tem aquele efeito que eu não gostei. Vocês vão dizer aqui nos comentários se gostaram das fotos com câmera traseira. Eu quero saber se vocês gostaram ou não, mas eu não gostei tanto daquele detalhe. Então quando vamos para o Ultra Wide, a Ultra Wide só perde um pouco de nitidez, mas pelo menos não faz tão feio assim, tira fotos até aqui, ok. E quando vamos para a traseira com o recorte, ele ainda faz aquele efeito que eu disse, tipo ele desenha, mas o recorte, sim, ele faz um recorte muito bom. Vocês podem ver uma das fotos é com o retrato com a traseira, ele fez um recorte bem perfeito, sem aquelas falhas e tal, e tá top. Aí a Xiaomi, quanto ao recorte, tá bom, mas são 2 megapixels, e por isso que a foto também não é tão nítida assim. E eu acho que metem muitas câmeras, já falei num dos vídeos, as empresas metem muitas câmeras e depois não aproveitam aquelas câmeras que meteram lá. 2 megapixels para uma câmera de modo de retrato, podiam fazer um retrato via software na câmera principal e ficaria algo mesmo muito top. E aqui temos uma câmera específica para tal, e a foto com modo retrato não tem tanta nitidez, mas pelo menos ela faz um recorte ali que mesmo muito bem aceitável. Então vamos passar para os vídeos, que eu vou deixar os vídeos, vou comentar primeiro, depois vou colocar o vídeo com a câmera traseira e frontal. Vocês também depois vão comentar qual é a vossa opinião acerca dos vídeos. E vamos começar, eu vou começar a falar do vídeo com a câmera frontal, que meus amigos, é que nem a foto com a câmera frontal. Vídeo sem nitidez, vídeo sem HDR, sem nada, o vídeo é mesmo muito péssimo.
E depois quando vamos para a traseira, pelo menos muda um pouco, mas ainda continua com aquele efeito que eu disse. Ele tem um efeito que aplica, eu não sei que efeito é aquele, mas não está fazendo nenhum efeito, sem nenhum modo, mas ele aplica um efeito e não tem HDR. A única coisa que eu gostei é que pelo menos ele tem estabilização. Eu notei que pelo menos ele não tem problema de estabilização, ele tem uma estabilização ali a 1080p 30 por segundo, mas tem perde um pouco. O autofoco dele às vezes perde-se um pouco, mas é mesmo muito rápido e nem dá para notar. Então, são esses aspectos que eu notei. Então, vou passar primeiro o vídeo com a câmera frontal e depois o vídeo com a câmera traseira e vocês vão comentar o que acharam da qualidade do Redmi Note 9. São com a câmera frontal do Redmi Note 9. Então, vamos ver questões de qualidade dele, HDR, vamos ver como é que ele se comporta em termos de áudio, gravação de áudio. Vocês vão dizer aí nos comentários o que acham da qualidade dele. Traseira 1080p a 30 por segundo do Redmi Note 9. Vocês vão dizer mais ou menos como é que está a qualidade dele, a qualidade de áudio. Então vamos mover um pouquinho para esse lado para vocês verem mais ou menos a questão de estabilização, para ver se ele também tem um pouco de estabilização ou não. Então vocês vão dizer aí nos comentários qual é o comportamento de gravação do Redmi Note 9. E agora quanto à bateria desse bichinho? Esse bichinho tem uma bateria de 5020 mAh, então meu amigo, com esse smartphone você pode sair de casa sem carregador, para ficar um dia longe da tomada sem nenhuma preocupação. Então esse smartphone tem uma bateria realmente muito top, não vai ter nenhuma preocupação. E a Xiaomi na caixa já vem com um carregador, ou te dá um carregador rápido de 18 watts, então com esse smartphone você tem ele cheio de 0 a 100 em 1 hora 30 minutos, 1 hora 45 minutos. Então a Xiaomi já te dá carregador na caixa, que é muito top, que a Apple não faz, mas aqui te dá e ainda vai ficar um dia longe da tomada. Então é um smartphone que tem uma autonomia realmente muito boa e não se preocupe quanto à bateria com esse Xiaomi. E quanto ao preço, para quem pensa em comprar esse bichinho, aqui em Moçambique a versão básica, que é de 64 GB, pode ser encontrada até 14.000 meticais. E a versão de 128 GB, que é essa que eu estou com ela, a 14.500. Acho que até vai a pena aumentar um 500, comprar 128 GB, vais meter várias aplicações sem ter nenhum problema. No Brasil pode encontrar ele a pouco de R$1.000, ou seja, 1.017, 1.027, então pouco de R$1.000 tu compras o Redmi Note 9. Então agora aguarde e fique à espera da minha opinião, onde eu vou dizer se vale a pena ainda comprar esse smartphone para 2021, se ele ainda se enquadra, tem características boas para 2021 ou não. Então eu vou dar minha opinião, daqui a nada. Então agora chegado aquele momento que você estava tão à espera para saber se vale a pena ou não comprar o Redmi Note 9 em 2021. Meu amigo, eu digo sim, vale a pena e vou te explicar porque vale a pena comprar esse smartphone e vou dizer no aspecto negativo dele o que pode fazer para contornar, e aí ele vai valer muito e muito a pena. Primeiro vamos falar de aspectos. Eu sempre que eu digo para comprar um smartphone são 3 aspectos a ter em conta: câmera, processador e RAM e bateria. E bateria, se um smartphone tem bateria de sobra 5020 mAh, tem 18 watts de carregamento rápido, então em 1 hora e 30 minutos já enches o teu smartphone. Então para o processador e RAM, ele tem um processador naquela faixa intermediária. É um da MediaTek, eu não gosto muito da MediaTek, mas ele tem um MediaTek G85. Então ele é otimizado para jogos, vais conseguir correr todo tipo de jogos. Os jogos mais pesados não vai ser naquelas faixas mais altas, não espere isso. E pode ter alguns engasgos. Mas jogos leves, redes sociais, vais correr sem nenhum problema. E eu vi mexer o smartphone tem uma fluidez realmente muito top. E se compras a versão de 128 GB, sem muita coisa, vai sentir o smartphone a voar. E é mesmo muito top. Tem 3 GB de RAM, podia ter mais, se fosse 4 ou 6 seria melhor, mas tem 3 GB de RAM, vais conseguir ali gerir as tuas aplicações. Tem um smartphone intermediário, não pode exigir muito também, meu amigo. Então vais conseguir correr tudo e para aquela faixa intermediária, para mim está safo e ele está bom, então está aprovado quanto ao processador. E vamos ao aspecto mais importante, que é a câmera, que é o calcanhar de Aquiles desse smartphone. Esse smartphone tem câmeras, principalmente a frontal, mesmo muito bad. Mas existe uma forma de solucionar isso, que é instalar a Gcam, a famosa Gcam, a câmera da Google. Se instalas nesse smartphone, tens um smartphone realmente muito top, pagando mesmo muito pouco mesmo. Então, instalas a câmera Gcam e tiras fotos fabulosas. Eu penso em refazer esse vídeo, então vocês também vão deixar aqui nos comentários se posso refazer ou não. Vou instalar a Gcam e farei uma reanálise tirando fotos com a Gcam. Vocês vão ver que esse smartphone é realmente muito top. E para fechar, ele tem uma tela com uma resolução Full HD, uma tela IPS, mas tem uma resolução Full HD, uma tela com uma qualidade muito boa que a Xiaomi fez. Eu só notei que o nits, em termos de nits, não tem tantos nits,
mas é uma tela mesmo muito ok. E se quiseres consumir mídia, jogos, vais gostar dessa tela desse smartphone. Então é por isso que eu recomendo esse smartphone. Mas também não quiseres esse smartphone por causa da câmera, eu fiz um vídeo a recomendar 5 opções de smartphones até 15mm que não fogem em faixa de smartphone. Então o vídeo vai estar aqui no card, aqui na descrição. Assista, pois são opções realmente muito tops. Tem opções iOS, opções de Android, realmente muito tops. Então, meus amigos, essa aqui é a minha opinião em relação a esse smartphone. Vais comentar aqui se comprarias ou não o Redmi Note 9. Eu quero saber para ti, comprarias ou não? É um bom smartphone ou não? Eu vou ver aqui a tua opinião na descrição do vídeo. Então, meus amigos, o vídeo de hoje vai ficar por aqui. Mas antes de me despedir, não esqueça de me seguir no meu Instagram. Lá tem uma notícia mesmo muito boa. Há uma mega live vai decorrer e tudo está a passar lá no meu Instagram. Todos os bastidores estão no meu Instagram e tens que me seguir para estar a par de tudo que vai acontecer aqui no canal. Então o vídeo de hoje vai ficar por aqui e vamos nos ver no próximo vídeo. Fui!